A Diretoria de Comunicação da UFO te convida. Bora prosear? Brena Caroline Machado de Queiroz é a nossa convidada hoje do Bora Prosear. Olá, técnicos, técnicas, professores, professoras, alunos, alunas, terceirizados e terceirizadas, comunidade que constrói essa Universidade Federal de Uberlândia. A Brena, a nossa convidada de hoje, ela nasceu em 10 de fevereiro de 2003 em Santa Bárbara do Pará, um município paraense com cerca de 22 mil habitantes na região metropolitana de Belém, banhada em rios, igarapés, nascentes e conhecimento ancestral. Ela estuda e vive a tradição dos povos originários. Como pessoa indígena, foi acolhida na comunidade Cauã-Poti-Guarani, dos povos indígenas de Iberaba, aqui na cidade de Uberlândia. A Brena está no 7º período de Ciências Sociais na UFO, cursando desde setembro de 2022, integra o Centro Acadêmico da Graduação e faz estágio na Escola de Educação Básica, oferecendo apoio à educação inclusiva. Ela também atua no Mais Humanos do Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UFO, chamado ESAJUP, um projeto que enfrenta o trabalho escravo e acolhe pessoas que foram vítimas desse crime. A Brena ainda pratica capoeira, toca vários instrumentos de percussão, desenha, pinta, faz poesia, está aprendendo crochê. Por isso, e muito mais coisas que a gente vai saber daqui a pouquinho, a Brena é a nossa convidada especial de hoje. Porque, como todos sabem, uma universidade, Eliane, é feita de gente e gente é feita de histórias. E hoje a gente está aqui para saber um pouquinho mais sobre a história da Brena. Brena, seja muito bem-vinda. Eu queria que você começasse esse bate-papo falando para a gente um pouquinho da sua infância lá no Pará. Tudo bem, muito obrigada por ter me convidado. Estou muito feliz de estar participando daqui. E eu espero que seja uma entrevista muito boa, muito proveitosa, muito enriquecedora. Você perguntou da minha infância, né, lá no Pará. Lá no Pará, eu vivi com meus pais, com meus avós, com meus irmãos, com a minha família bem grande. Lá eu vivenciei muito a cultura de tradição indígena mesmo, na questão quando se trata da culinária, quando se trata de outras tradições como a música. Meu avô, ele é mestre de carimbó. Então, quando eu era criança, eu passava quase todas as tardes no ensaio com ele, tocando com ele, vendo ele ensaiar com o grupo dele. E eu brincava com os meus primos, a gente ia para igarapés, a gente ia para a escola. E a minha infância foi assim, com bastante brincadeira na rua, com bastante brincadeira nos igarapés, com treinos de carimbó, e é isso. E com relação à culinária que você falou, quais os pratos que te marcaram mais? Ai, são vários. Lá tem... Eu gosto... Tipo assim, quando a gente faz aniversários, desde criança eu vivencio isso. Nos aniversários a gente reúne e toda a família traz uma comida típica, que é o vatapá, é a maniçoba. A gente faz doces também, como bolo Maria Isabel, torta Maria Isabel, não sei se vocês conhecem. Como é que é a Maria Isabel? Ela é uma massa tipo de pão de ló, branquinha, e aí ela vai um creme de cupuaçu e coco. Vai o creme de cupuaçu no meio, e aí passa o creme de cupuaçu por cima da torta também e joga o coco. Nossa, já fiquei com vontade aqui. Ou é cupuaçu ou é bacuri. Não sei se vocês conhecem o bacuri. Não. É uma fruta parecida também, assim, que a gente não colhe, ela só cai e a gente pega do chão. É bem dura e tem que quebrar. E ela é parecida com o cupuaçu, mas ela é mais doce. Por que não pode colher? Porque não está madura, ela só está boa quando cai mesmo. Quando cai. E é uma árvore super alta. Ela é uma árvore, assim, bem alta mesmo, bem maior que açaizeiro. Como aí é que não ela dá chama, pra Brena? Bacuri. Bacuri. Uhum. Só para a gente aqui contextualizar aqui, eu já vou tendo curiosidades aqui. A Brena nasceu numa cidade, numa aldeia? Não.
é uma cidade. Eu sou indígena urbanizada. Aí agora eu estou fazendo essa retomada da minha cultura, essa retomada da minha etnia, né? Eu vim conhecer, na verdade, esse termo de indígena de retomada, indígena urbanizado, aqui na universidade, porque lá foi um processo de apagamento com a colonização muito grande, sabe? Apesar da gente ter as tradições bem preservadas, isso é muito bom, mas é porque foi colonizado bem depois do que outros lugares, como aqui em Uberlândia, né? Lá, aqui já faz bastante tempo. Lá foi um pouco mais recente, então a gente conseguiu preservar mais as tradições. E aí, a maioria das pessoas de lá são pessoas racializadas e podem ser consideradas pessoas indígenas também. Só que a gente não tem essa consciência, a gente não tem esse estudo. Até essa questão da tradição, de vivenciar tradições indígenas, a gente não entende que é indígena. Eu não entendia quando eu saí de lá. Eu fui conhecer depois que eu saí de lá, que eu vi que eu era diferente, que eu tinha uma cultura diferente. As pessoas me perguntavam e eu não sabia o que responder. E aí, a gente nasce nesse contexto. Eu digo que a gente teve que, assim, as comunidades, as pessoas lá tiveram que ter uma vida de resistência, né? Resistir de novo, apesar da colonização, do apagamento. Tiveram que tomar outros rumos, né, das suas vidas, assim, de contexto urbanizado mesmo, acaba que apagou as etnias e a gente não sabe muito a origem dos nossos ancestrais. Aí é preciso um trabalho de retomada, de procura, do mapeamento, de árvore genealógica para entender, sabe? Sim. E por falar nisso, na sua família, sua árvore genealógica, você sabe de parentes que viveram em aldeias? Não. De parentes meus, eu não sei. Eu só sei mesmo das tradições que a gente vivenciou, né? Muita coisa que foi passada também para mim, como questão de espiritualidade, de interpretação de sonho, de benzimento, essas coisas foram passadas. Eu sei que é de origem indígena, eu sei que foram nossos ancestrais, só que a gente não entende ainda de onde veio a origem de fato, de qual etnia. E aí eu estou nesse processo agora de fazer essa busca, essa procura. Brena, o seu avô, além de construir os próprios instrumentos, né, ele era compositor e canta. Conta para a gente um pouquinho mais sobre essa história, né, do seu avô com a música, né? Essas músicas que ele escrevia são documentadas, foram documentadas? Então, desde criança, eu ajudava ele a documentar essas músicas, porque meu avô, ele era semi-analfabeto. Ele era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. E aí, quando eu era criança, eu estudava nas escolas lá próximo, né? E eu aprendendo a ler, a escrever, ele me parava enquanto eu estava correndo, brincando, fazendo outras coisas e me chamava, pedia para me escrever o que ele estava me falando. E depois disso eu descobria que eram músicas que ele ia me falando para me escrever, para me documentar para ele. E é assim que ele foi documentando. Depois ele fez EJA, ele conseguiu aprender a ler, escrever, ele começou a documentar, mas eu acho que é tudo documentada escrita. Agora, na verdade, ele tem algumas que estão documentadas no YouTube. O grupo deles se chama Marinheiros do Carimbó. E aí tem algumas músicas deles que estão no YouTube. Além do seu avô, que estudou no EJA, outros familiares seus conseguiram estudar formalmente? Sim, eu tenho uma tia que está fazendo faculdade. Eu tenho algumas primas também que estão fazendo faculdade. Eu acho que as pessoas mais velhas da minha família que não tiveram esse acesso, sabe? A minha mãe, a minha tia, elas passaram por... é um pouco delicado nessa parte. Elas foram vítimas de trabalho escravo, trabalho doméstico escravo. Então, elas foram roubadas delas, né? Tipo, essa vivência de infância, essa vivência de estudo, de valorização do estudo e de expectativa de vida. E aí elas ficaram um período nessa vida, resistindo, né? Depois elas fugiram e foram fazer outras coisas.
A minha mãe chegou a fazer o ensino médio, eu acho, mas ela não fez faculdade. Minha outra tia não finalizou também. E são poucas pessoas que têm diploma mesmo. Brena, é muito comum no Pará essa situação de trabalho escravo? É muito comum. É muito comum porque lá existem muitas etnias, né? Muitos povos indígenas, e não só. Mas existe uma precarização do trabalho mesmo lá, sabe? É muito difícil conseguir trabalho, os trabalhos são bem insalubres, e são muitas as categorias que podem ser inseridas para trabalho escravo, sabe? E aí, lá tem muito, assim, também essa área rural, é uma área que mais tem trabalho escravo. Tem essa questão de mudança também das pessoas, migração, né, das pessoas de lá para outros lugares do Brasil, que também passam por trabalho escravo nesses lugares. Aqui em Minas Gerais é muito forte isso. Só que, assim, eu acho que muita coisa não é documentada, sabe? Igual o caso delas, ninguém sabe desse caso delas. Eu só sei porque agora eu estou trabalhando com isso e eu consegui identificar. Antes ela me contava, eu não entendia muito bem o que era. E elas também não se reconhecem, não reconhecem isso. Muitas pessoas, isso a gente, no trabalho de conscientização, né, no projeto, a gente observa que muitas pessoas elas não conseguem reconhecer também que estão em situação de trabalho análogo escravo. Agora, você disse uma coisa interessante, que a sua chegada aqui fez com que você identificasse essa sua relação, essa sua necessidade de resgate da cultura dos povos originários, e que você brincava lá como se não entendesse isso muito bem. Hoje você enxerga, você tinha, na sua visão hoje de acadêmica, você tinha outros amiguinhos que você entende que também tinham essa etnia e que também não tinham essa compreensão? Com certeza. Não só amigos, como a minha família e outras famílias também da minha região. A minha cidade ela é muito pequena. Ela é uma cidade muito pequena. Eu não lembro quantos habitantes tem. Mas ela é bem pequena mesmo. E ela é conhecida como Cidade dos Igarapés. É o Santa Bárbara. Santa Bárbara do Pará. De acordo com a Josi, que produziu todo esse material aqui, são cerca de 22 mil habitantes. Né? É. Mas, assim, eles levam em consideração o povo de uma ilha lá também, sabe? Porque a minha cidade ela é uma ponte, uma entrada para uma ilha, que é entre Belém e essa ilha, né? Ilha de Mosqueiro. E aí eu acho que quando eles fazem essa contabilidade, eles levam em consideração a ilha também. Ah, sim. Só que, assim, de vivência mesmo é separado, sabe? E aí, tipo, como eu falei, eu brincava muito nos igarapés, a gente brincava na rua, a gente brincava, tinha algumas brincadeiras, assim, bem na terra, com árvores, subindo em árvore, a gente brincava de casinha nas árvores, sabe? Tinha uma vivência, assim, bem diferente da que eu vejo de crianças que estão em contexto mais urbano, sabe? Você é de 2003 e já tinha o contexto da internet, o mundo já começava uma digitalização mais imponente. Mas na época você não vivia isso, não né? vivia. Você vivia muito, né? em contato com a natureza. Em contato também, com a né? natureza, com a terra, com o quintal, com amigos, assim, na rua. Você falou de igarapé. Para quem não conhece, o que é um igarapé? O igarapé, ele é tipo uma nascente. É tipo uma piscina natural, fica igual uma piscina natural, que vem de nascente. Aí ele fica, vocês podem chamar de lago, ou não sei como, mas é no meio da natureza, no meio da floresta. E tem essa nascente que criou essa poça bem grande, bem funda, não é rasa, é bem fundinha assim, no meio mesmo da natureza. E já aprende a nadar naturalmente. Desde criança eu já aprendi a nadar. Mas eu sou medrosa, eu não confio muito não. Olha aí, daqui a pouquinho a gente vai voltar com a Brena, que a gente já vai falar de estudos do Pará, da vinda para Uberlândia. O Bora Prosear está muito interessante hoje com essa nossa convidada muito especial. Bora Prosear, daqui a pouquinho está de volta. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias.
Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? E o Bora Prosear está de volta hoje com a presença da estudante Brena Caroline, contando um pouquinho para a gente das experiências, da história de vida dela lá no Pará. Brena, eu queria que você falasse um pouquinho como foi a sua vida acadêmica lá na sua cidade, no interior de Belém, do Pará. Olha, eu estudava, quando eu era criança, eu estudava numa escola próxima à minha casa. Eu fiz o fundamental nessa cidade, né, de Santa Bárbara, do Pará. E aí, depois eu mudei de casa, fui para outro bairro, mas quando eu comecei a fazer o ensino médio, eu estudei em outra cidade, que chama Benevides. Aí ela é um pouquinho longe, eu ia de van, eram uns 30 minutos de van, e eu ia para lá fazer o ensino médio. Daí, depois do ensino médio, eu fiz o Enem e eu tive um tempo ocioso por conta da pandemia, que aí a gente teve que fazer os trabalhos corridos, e estava acontecendo o Enem, e aí acaba que, como estava demorando muito, esse tempo muito ocioso, eu decidi sair de casa. Com 18 anos eu saí e fui para Santa Catarina. Morei 7 meses lá, só trabalhando. E nisso estava saindo o resultado de Enem, estava saindo inscrição de SISU. E aí eu repensei, tipo assim, se eu queria realmente fazer faculdade, né? Porque eu tinha feito o Enem e tinha colocado Ciências Sociais também na UFPA, que é a Federal do Pará, né? Só que eu decidi ir embora e não esperei o resultado, né? Depois, quando eu estava trabalhando, eu vi essa perspectiva, né, de fazer faculdade, e eu tinha sido aprovada na UFPA em Ciências Sociais. Eu tentei colocar no SISU em outro lugar, que era aqui em Uberlândia, que era onde uma amiga minha morava, e eu sabia que era bom de emprego, e eu tinha a intenção de estudar e trabalhar, né, para me manter, porque a gente tinha renda muito baixa em casa. Então, a partir do momento que eu tinha oportunidade de trabalhar, eu queria aproveitar para ajudar em casa e para me manter também. E aí eu achei que era uma opção. Eu fiquei entre vir para cá, para Uberlândia, e voltar para o Pará, né, para a UFPA, e ficar com a minha família. E eu decidi vir para cá. Aí foi que eu vim para cá em 2022 e comecei a fazer a faculdade. Agora pintou uma curiosidade aqui, Vitor Hugo, porque ela saiu de Santa Bárbara do Pará e foi lá para Santa Catarina. Por quê? Quanto que 3.500 quilômetros? É, bem longe. Por que Santa Catarina? Porque essa mesma amiga minha que estava aqui, ela é minha amiga de infância do Pará. E ela veio para cá com a mãe dela. E aí, ela morou aqui um tempo, uns 3 anos mais ou menos. E no período, na época, ela estava em um relacionamento que o namorado dela teve uma oportunidade de ir para lá, para Santa Catarina, e ela foi junto. E eu já estava com planos de morar com ela, de vir para cá, sabe? Quando eu fizesse 18 anos, porque a gente se conhece desde criança, né? Aí, quando eu fiz 18, ela estava para lá, ela já não estava mais aqui. Aí eu falei, tá, então se o plano era a gente morar junto, vai ser independente do lugar. E foi que eu fui para lá com ela, e também eu estava com a intenção de trabalhar, como eu falei para vocês, né? A minha cidade, ela fica um pouco longe da capital, fica uns 40 minutos. E não é tão longe, só que lá é bem precário o transporte. Então, tudo demora bem mais, demora o dobro, o triplo, para a gente conseguir chegar. O trabalho é bem sofrido, porque a maioria dos trabalhos é 6x1, é 8 horas por dia. E aí é bem cansativo, né?
Aí eu não conseguia sustentar esse tipo de rotina. Aí foi que eu optei de ir para lá com ela, eu comecei a trabalhar lá com ela estava num lugar lá. E aí foi acontecendo o restante das coisas que eu falei. E Uberlândia? Quando surgiu Uberlândia na sua história de vida? Eu já tinha vindo aqui em 2020 visitar ela. Eu já tinha vindo aqui, eu acho que foi pós-pandemia, eu conheci poucas coisas, mas eu visitei ela, fiquei na casa dela. E aí eu conheci, eu vi as oportunidades que eu podia ter aqui e fiquei com essa intenção de vir para cá. E aí aconteceu isso de ir para Santa Catarina, depois eu fui... Ela falou que queria voltar de lá, de Santa Catarina, queria voltar para Uberlândia. E aí, no SISU, na cidade que eu estava em Itapema. Lá não tinha Universidade Federal. Aí só tinha em... Acho que é Vitória, UFSC. Florianópolis. Florianópolis. Itapema é grudado no Balneário Camboriú, ali atrás. É 1 hora, né? mais ou menos, de um para o outro. É ali atrás. Ali não tem realmente faculdade. Não. Aí aqui seria mais próximo. Eu fui vendo essas possibilidades. Tipo assim, entre eu ir para Balneário ou para Floripa, que seria assim, uma cidade nova, e eu ter que arrumar emprego de novo, e eu vim para Uberlândia, que era onde estava a família dela também, e a gente ia ter uma estabilidade melhor, e preferi vir para cá. E você, diferente de outras pessoas que já sentaram nessa cadeira, né, que tem a vida intrinsecamente acadêmica, em que momento você pensou assim, bom, eu vou fazer Enem e vou cursar Ciências Sociais pela Universidade Federal? Foi no ensino médio que eu estava... A gente entra, né, nesse período de escolher o que a gente vai fazer, ou se vai fazer ou se não vai. Eu sempre fui muito interessada em estudo mesmo, em aprender coisas novas e saber falar sobre as coisas, e principalmente a política me interessou muito. Quando eu estava nesse período, eu lembro que a gente estudava muito para o Enem geopolítica. E eu tinha um professor de geografia, que ele trazia geopolítica, só que eu queria saber mais, e eu conheci também a sociologia, e eu queria saber mais também, e aí eu queria muito uma coisa que fosse essas duas coisas juntas, só que não tinha, sabe? Eu não sabia, eu não queria fazer geografia, eu não queria fazer história, eu queria fazer uma coisa mais profunda, e foi que eu fui pesquisando o que podia fazer, né? Que envolvesse a política, que envolvesse estudo de história, que envolvesse estudo da humanidade, que envolvesse tudo. E aí eu conheci as ciências sociais, pesquisando mesmo, antes de escolher. Tanto que eu não consegui pensar em outro curso, eu me identifiquei realmente com ele, era uma coisa que eu queria estudar. E aí eu coloquei na UFPA, como eu falei, né? Eu passei na UFPA em Ciências Sociais e passei aqui também. Aí eu vim para cá. E os seus parentes continuam em Santa Bárbara? Sim. O que a Brena, que cursa hoje Ciências Sociais, já está aí a caminho do fim daqui a um tempo, o que a Brena... Porque ela está no 7º período, né, Brena? O que a Brena teria hoje para falar sobre a sua natividade, sobre a sua origem, para os seus parentes? Para os meus parentes de Santa Bárbara? Eles estão lá? Eles estão lá. Olha, eu falaria para eles, porque, tipo assim, agora eu tô com pouco contato com eles, porque a universidade demanda muito, a minha rotina aqui demanda muito. Eu falaria para eles que eu tô crescendo muito aqui, eu aprendi demais. A universidade realmente tem muita oportunidade, não é só estudo, não é só vir sentar e olhar o professor falar e vir fazer uma prova e entregar. Não, a gente cria rede de apoio, a gente cria experiência, a gente cria contatos, a gente abre oportunidades em vários sentidos, não só de emprego, mas também de vivência mesmo, de aprendizado e de abrir caminhos e mente, sabe? E aí eu falaria que eu não acho que é tarde para ninguém. Quem quisesse adentrar e ocupar esse espaço deveria, principalmente a minha família. Eu gostaria muito que todos ocupassem esse espaço da universidade. E que eu estou muito feliz e que isso vai ser retorno não só para mim, mas também para eles. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão. Mora lá? Agora ele está em Espírito Santo. Ele foi para o Espírito Santo. Ele deve estar em Vitória.
Em Vitória. Em Vitória. E o interessante, Brena, que ela colocou no comecinho da entrevista dela, Vitor Hugo, que ela começou a ter essa consciência maior, né, dos povos originários a partir do momento que veio para a universidade. Você já conseguiu transmitir um pouco disso para os seus familiares que estão lá, ou mesmo para amigos seus que estão lá? Sim, eu estou percebendo muito essa minha influência na rede social. Tipo, no Instagram, nas minhas publicações, nos meus Qual é o seu stories. Instagram? É Brena_KMQ. Ok. Aí eu publico muita coisa sobre isso. Eu, ultimamente, né, eu ouço muito falarem que eu mudei bastante. E tem muitas pessoas que estão me procurando para questionar coisas desse sentido, sabe? Muitos amigos meus que cresceram comigo ou que eu saía, dava rolê por lá, me manda mensagem no Instagram perguntando, sabe? Tipo assim, como que foi o meu processo de retomada? Quando foi que eu comecei a me reconhecer como uma pessoa indígena? Perguntando também sobre termos, conceitos, nomenclaturas que eles podem usar, podem ou não usar, sabe? Então, eu estou percebendo tanto que eu estou virando referência para os jovens de lá da minha cidade que me viram crescer e tá acompanhando essa minha mudança, né, também pela rede social. E também a minha família, sempre que eu ligo, eu toco, eu falo sobre isso com eles. Agora mesmo eu estou com a intenção de ir para lá agora no final do ano. Eu estou com a intenção de conversar muito sobre isso com eles, porque acho que tem 2 anos que eu não estou indo, que eu não vou lá. E eu não cheguei a ter uma conversa sobre isso realmente profunda de conscientização e de educação, sabe? Porque é um trabalho que a gente vai levar por um bom tempo para a gente que é indígena, que a gente é de comunidade. A gente tem que educar, a gente tem que conscientizar muito sobre essas questões, né, de povos originários e de tradição, de cultura, de pertencimento, de retomada. E aí eu percebo a falta que faz esse tipo de conversa lá na minha família. E aí eu tenho o intuito de ir para lá e conversar bastante sobre isso. Eu estou com a intenção também até de gravar um documentário, gravar umas coisas com o meu avô, tipo assim, da vivência dele do carimbó, documentar mais coisa. E das minhas tias também da questão da culinária, da medicina, porque eu sei que elas guardam muito conhecimentos e eu queria poder documentar, resgatar tudo isso, sabe? Conhecimentos ancestrais. Né? Isso. E aí é minha intenção agora, porque, como eu falei, eu tive acesso a essas informações, eu tive acesso a isso depois que eu entrei na universidade, tem só 2, 3 anos. E aí, para mim, ainda é um processo de retomada, de entendimento também, porque os debates atualizam muito. E aí, para eles, eu percebo também o quanto que vai ser difícil para mim conseguir levar isso para eles de uma forma mais acessível, sabe? Eles que não estão nesse contexto de universidade como eu estou. E aí, eu estou planejando ainda isso, de levar mais para eles. Olha, está sendo bem processado, está sendo bem assimilado e muito bem explicado para a gente. O Bora Prosear volta daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre reexistir com a Brena. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear?
De volta com o Bora Prosear. E a nossa convidada de hoje é aluna do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, a Brena, que vem nos contar sobre as suas vivências. Ela é lá do Pará. Ela foi para Santa Catarina. De Santa Catarina ela veio para Uberlândia sem os pais, sozinha. Foi trabalhar. E você falava desse trabalho 6x1. Isso aí não, quando você chegou por aqui, não atrapalhou seu rendimento no curso, não, Brena? Como é que foi isso? Atrapalhou bastante, porque como eu falei, eu precisava estudar e trabalhar. Então, eu cheguei aqui um pouquinho antes do início das aulas para me ter tempo de procurar trabalho, né? E aí eu percebi que a maioria das oportunidades para quem não tem um diploma, para quem assim vem de fora também, é trabalho 6x1, é trabalho de freelancer. E geralmente são trabalhos bem insalubres, né? A gente já entende a escala 6x1, quanto que ela é desgastante, desumana, cansativa, adoece. E também tira toda a nossa vida, né? Da gente conseguir estudar, da gente conseguir pensar outras coisas, da gente conseguir ter lazer. E aí eu comecei a trabalhar em uma loja no shopping, e eu trabalhava de 6x1. Aí eu tinha a rotina de aula das 8 às 11h30. Aí geralmente eu almoçava no RU. E eu tinha que estar lá 2 horas até 10h30 da noite. Era um trabalho de venda, que eu tinha que ficar em pé, para um lado e para o outro, assim, andando e falando com o cliente. E é um trabalho, assim, tipo, cansativo mentalmente, um trabalho de venda também, além de físico, mental. E aí eu tinha essa rotina 6x1, eu trabalhava de segunda a sábado, ou eu folgava durante a semana. E aí eu saía do shopping umas 10h30, o ônibus que eu pegava, eu chegava em casa meia-noite, eu tinha que ir para o terminal central, porque a gente, né, jovem, mulher, na rua, é muito perigoso. À noite eu não tinha coragem de ir andando para casa, e eu tinha que pegar o ônibus que me deixava o mais próximo de casa possível. Então, eu tinha que ir para o terminal central, esperar outro ônibus. Eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, 1h. Então, tipo assim, em que momento da minha vida eu tinha tempo para estudar, para ler um texto acadêmico de 25 páginas, para o outro dia, para mim ter aula, e ainda ter no outro dia aula também, e não encaixava, não conseguia estudar. E tinha vezes também que eu estava tão cansada dessa rotina que eu não conseguia acordar cedo para ir para a aula no outro dia. E aí eu lembro que eu reprovei por falta no primeiro semestre. Eu não consegui entregar trabalhos. No primeiro semestre de aula, eu tive exigência de entregar um artigo. E não tinha tempo para me fazer isso. E eu fiquei, tipo assim, durante uns meses ainda trabalhando assim. Olha só, Brena, hoje é diferente dessa época, né? Você já faz um estágio na ESEBA e você comentou agora há pouco que faz o uso do RU também. Que bolsas hoje garantem a sua permanência aqui na universidade? Olha, as bolsas que garantem minha permanência na universidade é a bolsa de auxílio moradia, que eu recebo, né, para ajudar a pagar o aluguel. Aí eu tenho a bolsa do RU, de alimentação, e também a de internet. Aí eu também tive a de inclusão digital, que eu consegui comprar um tablet para mim estudar. E são essas. E foi a partir disso que eu consegui me libertar, né, dessa escravidão moderna, que a gente pode chamar de escala 6x1. E esses outros trabalhos. E também a oportunidade do estágio no ESEBA, né, porque ele também implementa a minha renda, que é um estágio remunerado. Ele não é obrigatório e não tem ligação com o curso. O que é que você faz na ESEBA? Eu trabalho na educação especial inclusiva. Eu sou profissional de apoio, então eu acompanho uma criança que precisa de apoios, de que tem algum tipo de deficiência, né? A que eu fico, ela tem TEA, ela tem transtorno do espectro autista. Você entrou na universidade por meio de cotas? Sim, eu entrei pela cota PPI. Só que com um problema que eu entrei como parda, né? Considerada negra, não considerada como indígena. Porque, na época, a universidade ainda tinha exigência do RANI, que é aquele documento de pessoas indígenas, que, inclusive, ele foi derrubado, acho que ano passado, ou foi esse ano, com a entrada de uma parenta nossa da comunidade. Foi uma luta da comunidade, da aldeia, derrubar o RANI aqui na universidade.
Esse documento, ele dificultava o ingresso? Sim, Por quê? dificulta. Porque é um documento que ele foi criado salvo engano, se eu estiver errada, se eu não me engano, foi na ditadura militar. Tipo assim, de um tempo muito antigo, que ele não é mais produzido agora. Então, assim, ele apaga o resquício da colonização, que foi a retirada das pessoas da aldeia, que pessoas que estão em contexto urbano, como eu, entendeu? Não leva em consideração esses atravessamentos de pessoas indígenas que estão em contexto urbano, por exemplo, que são mais novas, inclusive, porque quem tem acesso à universidade, ultimamente, é pessoas de 20 a 30 anos. E não tem mais esse documento. Ele dificulta o E acesso. agora, para o ingresso, o que é necessário? Para o ingresso é necessário um documento de comprovação de que é pertencente de alguma comunidade. Então, tem que ter uma assinatura da cacica, do pajé, que reconhece como pertencente da comunidade indígena. Aí isso viabilizou mais o ingresso Isso, do indígena. Viabilizou. O Breno, você foi acolhida aqui pela comunidade Cauã Poti Guarani, Indígenas dos de povos Iberaba. indígenas de Iberaba. Como é que é? Me explica aí, como é que é isso aí? Assim, Lembrar que Iberaba não é Uberaba, não é? Não. É Iberaba. E do Alto Paranaíba, né, que também pega. Eu fui acolhida a partir do momento que eu conheci um integrante da comunidade, e ele começou... Na verdade, eu conheci a cacica numa palestra que ela veio dar aqui na universidade, e durante a palestra me olhava bastante, e depois, assim, no final da palestra, ela pegou e chegou e falou para mim: você é indígena. Ela falou assim: você é indígena. E eu já tinha ouvido muito questionamento das pessoas, assim, depois que eu saí do Pará, né? Nossa, você é indígena, e eu não sabia o que responder. Porque eu tinha pouco conhecimento, eu ainda era bastante ignorante, eu tinha aquela ideia estereotipada que indígena era pessoas que estão na aldeia, e não é Na assim mata. que funciona. Que tem um fenótipo, um jeito, um comportamento específico, mas não é assim que funciona. E eu tinha medo também de fazer uma apropriação cultural, eu não entendia muito bem, né? Só que, na verdade, me pertence. Aí ela me convidou para ir mais lá na comunidade. O Caluanã, que antes ele não era pajé, agora ele é pajé da aldeia, ele me chamava também, e ele começou a falar para mim sobre essa questão de retomada, e que não é só se autodeclarar, não é só se entender e falar que é indígena, mas também tem que ter a parte do pertencimento. E o que é o pertencimento? É a gente resgatar as tradições, resgatar as culturas, manter viva e repassar, entendeu? E aí a aldeia, ela faz esse trabalho, dando com atendimentos, com resgate de cultura no sentido da culinária, no sentido de artesanato, da língua mesmo. Tipo, tem aulas de como que é a língua que eu esqueci? Tupi. Tem aulas de tupi na aldeia. Tem várias coisas acontecem lá. E aí a gente, se autodeclarando, se autorreconhecendo e fazendo parte, fazendo esse pertencimento, a gente resgata e a gente pertence à comunidade. É assim que funciona. Onde fica a comunidade? Fica lá no Glória. Ah, tá. É lá no Glória que tem a Oca e tem a comunidade. Esse resgate, Brena, ele já abarca esse conceito que é trazido aqui para nós hoje, que é um conceito que eu acho bonito, e até vou procurar compreendê-lo mais e me inteirar e me aprofundar. Reexistir, ele tem a ver com isso? Sim, tem a ver com isso. Esse conceito ele foi criado pelo autor quilombola Nego Bispo, quando ele reflete, né, sobre essa ideia da colonização e do apagamento, e leva em consideração toda essa violência que levou as pessoas a ter que pensar alternativas de como se colocar, como viver, e acaba que foi surgindo outro tipo de vivência, outro tipo de adaptação. E aí isso é resistir. É igual como aconteceu também na minha cidade, que teve o apagamento das etnias, mas a tradição foi preservada. Então, os povos lá tiveram que resistir, mesmo sem a sua etnia preservada, sabe?
Eles têm uma outra visão, uma outra forma de vida, mas mantêm a tradição. E eu acho que o conceito fala sobre isso, sobre essa nova vivência, apesar desses atravessamentos e dessas violências da colonização. Bora prosear, tá bom demais, né, Eliane? Tá muito. Que assunto interessante, né? Uma conversa gostosa. A gente vai voltar daqui a pouquinho, nosso papo vai seguindo aqui, a gente vai produzindo aqui. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ancestralidade e política. Bora prosear. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Bora prosear, tá de volta. Estamos aqui hoje com a Brena, que é aluna, é discente do curso de Ciências Sociais da UFO. E ela vem trazer um pouco das suas vivências como uma representante dos povos originários. Ô Brena, os povos originários têm uma visão diferente em relação à vivência do homem branco, ao que o homem branco pensa para si, quer dizer, realmente essa visão dos povos originários é diferente. Sobre como existir no mundo. Como é que você vê isso? Eu vejo isso quando a gente reflete sobre a relação do homem com o homem e do homem com a natureza, né? Porque a gente percebe o quanto que o homem branco trouxe para a gente, com a colonização, uma homogeneização de comportamentos e de como se relacionar com a natureza. E, assim, falo se relacionar com a natureza até na visão mais colonizadora também, porque tem essa separação. Porque, para nós, povos indígenas, a gente não tem essa separação de nós e natureza, a gente também faz parte da natureza. E o homem branco acaba esquecendo isso, porque não só a colonização, né, e a forma como a sociedade se organiza, que é uma forma capitalista, visa muito a exploração do meio ambiente, a exploração do homem, e não visa muito o cuidado e o retorno e a reciprocidade, que não tem essa consciência de que pode acabar, que pode desgastar, que pode, na verdade, mesmo consciente disso, continua, não consegue pensar uma alternativa de como lidar com as situações, vamos dizer, climáticas, com as situações de desigualdade, com as situações de problemas sociais mesmo, assim. E os povos indígenas, eles têm uma relação diferente com a terra, têm uma relação diferente com a natureza, uma relação diferente com os seus parentes, né, com os seus cuidados. São vários, são mais de 300 povos, são mais de 300 etnias diferentes das outras e forma de se organizar. Só que, majoritariamente, todos têm aquele cuidado com a natureza e não tem essa visão exploratória da natureza, sabe? E aí, a forma como se coloca no mundo é muito diferente, porque
a gente consegue pensar a alternativa de como conseguir, eu não posso falar recursos também, mas conseguir ter essa troca com a natureza. Eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso de um espaço para me dormir, eu preciso de um espaço para me sentar, mas eu não preciso construir inúmeras coisas, derrubar tantos de árvore para me fazer isso, somente para o que eu preciso. Eu não preciso matar muitos animais para sair vendendo no mercado, e às vezes até estragar, e às vezes até, sabe, uma exploração muito grande dos animais para alimentação. E não é só para alimentação, é visando lucro também, sabe? E aí é uma visão totalmente diferente de como se relacionar com a natureza e com as pessoas. Essa pasteurização da cultura e socioeconômica e cultural a partir de uma necessidade, tudo é por causa do dinheiro, né? Dinheiro. Poder, dinheiro, tudo isso fala muito alto. E aí você vem trazer para a gente um conceito, né? Que eu acho interessante, aí a gente volta lá no René Descartes, né? Que ele é cartesiano, é coisa por coisa, gente. Vamos uma coisinha de cada vez, vamos ver aqui a natureza, vamos, entendeu? E vamos. Eu acho que isso é muito interessante, eu acho que é muito legal da gente começar a pensar esse tipo de vivência, esse tipo de conceito que você traz aqui para essa conversa. Muito interessante. Uhum. Eu comentei eu falei disso na carta que eu escrevi para o Diário de Ideias, né, sobre o conceito de, acho que é interseccionalidade. Eu não vou lembrar agora, mas é um conceito do Krenak, que ele fala dessa relação dos indígenas com a natureza, que vê os rios como um parente, que vê as árvores, os animais como um parente, e tem esse cuidado, né? Tipo assim, quando a gente vai adentrar numa floresta, a gente pede licença, a gente vê também a essência espiritual daquilo, entendeu? E aí essa visão é muito diferente do homem branco. O homem branco pode chegar ali e não ter o cuidado, não ter o respeito. Só esclarecendo que ela citou o Diário de Ideias, o Diário de Ideias para o qual ela escreveu é um jornal que é feito dentro do projeto Diário de Ideias e que fica disponibilizado, inclusive, no nosso portal comunica.ufo.br. Quem tiver interesse em ler esse texto da Brena, basta acessar o jornal no nosso portal. Brena, falando em política, movimentos estudantis, isso sempre fez parte da sua vida desde que você ingressou na universidade. Você continua no Centro Acadêmico das Ciências Sociais. Isso te ajudou a expandir de alguma forma esse seu existir no mundo? Sim. Agora está acabando a gestão do Centro Acadêmico. A gente tem uma gestão de 1 ano. O nome da nossa gestão é Nego Bispo, que é esse autor que eu recitei, né, o conceito dele, de resistir. E aí, durante esse 1 ano, foi bem dificultoso, porque é um espaço que exige Acho que exige uma experiência, é muito difícil criar experiência adentrando nele, porque foi isso que eu vivenciei. Eu não tinha muita experiência nessa questão de liderança política, essas coisas. E aí eu me envolvi. Eu entrei na diretoria de marketing e comunicação, só que ali a gente estava num movimento de aquilombamento, a gente não queria centralizar coisas, sabe? A gente queria se ajudar, todo mundo se ajudar. Então, fiz muitos trabalhos de coordenação, fiz muito trabalho de articulação política, os meus trabalhos de marketing também, produtos e eventos, porque o Centro Acadêmico ele tem diretorias, né? Tem coordenação, tem marketing de comunicação, tem produtos e eventos, tem esporte, lazer. E eu fiz, em cada uma dessas diretorias, eu fiz algumas coisas. Eu organizei evento, eu fiz essas outras coisas que eu falei, né? E aí, agora está no final de gestão, eu percebo tanto que eu amadureci desde o período que eu entrei, o tanto de coisas que eu aprendi, até questão burocrática mesmo, de como ter acesso, de como conseguir recursos, conseguir ajuda e conseguir desenvolver projetos mesmo. Olha só, você faz parte também do Mais Humanos da Exajup, né?
O que você faz nesse projeto e se você tem ou teve alguma experiência dentro do Exajupe que te marcou muito. Uhum. Então, o projeto Mais Humanos, ele é um projeto em conjunto com a SET, que é a Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo. E o projeto, ele é quase uma clínica também. A gente faz o trabalho de pós-resgate das pessoas de vítimas de trabalho escravo, análogo à escravidão, e também o trabalho de conscientização. Então, a gente faz as reuniões nas quinta-feiras, a partir das 1h30 até as 5h. E as reuniões servem para a gente discutir os casos que chegam para a gente, saber como que a gente vai conduzir, né, os próximos passos, porque a gente tem que lidar diretamente, sabe, com as pessoas que são resgatadas. E a gente tem que construir fluxo de atendimento. Então, o meu trabalho é muito nisso, de pensar alternativas, de pensar nesse fluxo, de como atender essas pessoas. Por exemplo, a gente pega no fluxo, tem as partes das necessidades, tem as partes de procurar onde que a gente vai conseguir essas ajudas, essas parcerias com projetos. Então, eu faço essa parte também. E tem outras propostas também de construção de biografia, de livro. A gente agora vai fazer um livro de uma das assistidas e a gente está visando, né, ainda não está certo, porque tem que passar por comitê de ética, construção de etnografia, que é uma parte da minha área, né, das ciências sociais. Então, o que eu faço é contribuir muito nessa parte de articulação, de pensar, porque, assim, majoritariamente pessoas do direito, mas é um projeto interdisciplinar, que é para juntar justamente essas pessoas, essas cabeças, né, para conseguir pensar como acolher essas pessoas, porque o trabalho escravo é um processo que só dá libertação para essas pessoas, mas não dá um acolhimento, um direcionamento. São pessoas que, tipo assim, não viveram alienadas a maior parte do seu tempo, não sabem como é que funciona. A gente tem casos que as pessoas não sabem a tecnologia, não sabem chamar o Uber, não sabem usar um cartão de crédito. E aí a gente ajuda muito nessa parte. Sabe? Reajuste. Realocação dela na sociedade, assim. É um reajuste social. Você toca instrumentos. Musicista. Eu estou aprendendo. Estou aprendendo um instrumento de percussão, né, com a capoeira. O que é que você toca? O pandeiro, a gogô, reco-reco, atabaque. Estou aprendendo berimbau. Você tem jeito de dar uma palhinha para nós? Não, como é que é isso aí? Acho que no próximo bloco, né, Vitor Hugo? No próximo? No próximo bloco. Sim. Então, a Brena vai voltar dando uma palhinha de percussão para nós nesse Bora Prosear de hoje. Está interessante, não tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 20h, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? E o
Bora Prosear está de volta hoje com a presença da estudante Brena Caroline, do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. A Brena é lá do Pará e ela tem raízes indígenas. Brena, a gente está vendo, para quem está nos assistindo pelo YouTube, está percebendo que a Brena está com alguns desenhos pelo corpo intitulado Grafismo, não é isso, Brena? E para quem está nos ouvindo, é só correr lá no canal do YouTube e assistir para ver todos esses grafismos que estão no corpo dela. O que quer dizer? Cada um tem um significado diferente? Sim, os grafismos geralmente têm todo significado diferente. Cada um é pertencente a um tipo de etnia. Às vezes pode significar força, pode significar pode ser também feito para um dia específico, pode ser feito para algum ritual, pode significar também o povo, igual esse daqui que eu tô, é do Tupinambá. E aí foi feito pela parenta Isa, que ela é do Cariri Chocó. E ela foi feita hoje de manhã, inclusive, antes de eu vir para cá. E o que utiliza para fazer, Brena? É feita com genipapo, ele é produzido. Genipapo, água. E ela usou também um carvãozinho para ficar mais grossinho. Sim. Brena, a gente está vendo aí, o Vitor Hugo chamou no bloco anterior e agora a gente já está vendo a Brena com pandeiro. Você, então, se introduziu ou a partir, de repente, até da sua história de vida lá com o seu avô, que pode ter influenciado, e você está com pandeiro aqui, não é isso, Vitor Hugo? Ela vai no pandeiro e vai no gogó. Vai também. Gente, vou tentar. Então, Breno, uma palhinha pra gente. Tá. Eu vou tocar um toque de capoeira e vou cantar uma música regional do meu avô, de carimbó, tá bom? Tava dormindo, seu mano, na beira do mar. Escutei uma voz, seu mano, veio me chamar. Tava dormindo, seu mano, na beira do mar. Escutei uma voz, seu mano, veio me chamar. Acorda, que a maré encheu. Vou pegar a canoa, vou sair pro mar. Acorda, que a maré encheu. Vou pegar a canoa, vou sair pro mar. Muito bom. E a Brena, além de tocar, ela também pinta. Ela é super dotada, viu, Vitor Hugo? Ela trouxe uma pinta, faz tela poesia. aqui. Pois é. Trouxe uma tela. Quem está nos assistindo no YouTube está vendo também essa tela. Vitor Hugo, qual a impressão que você tem desse Eu trabalho? tive a impressão que é uma coisa de mãe e filha, não é? Não, mas é uma coisa Eu não sou intérprete de arte. de irmandade, de parceria. Essa daqui essa tela eu fiz para uma amiga minha, que chama Célia. E aí foi um momento que a gente estava no terminal, a gente estava vendo o pôr do sol. Na verdade, não era terminal, era viaduto. E a gente tinha comprado alguns materiais de pintura, de desenho, a gente começou a pintar juntas, conversar. E eu fiz uma pintura mini dela, tipo assim, um rascunho mini dela. E depois eu passei para a tela e eu dei mais detalhes. Ela é uma mulher negra, tem um cabelo assim afro. Ela também está junto comigo no Ezeba, ela trabalha comigo no Ezeba. Ela também está comigo nas lutas políticas. Ela também faz parte, vai também na comunidade comigo. Então, a gente mora junto. E aí a gente se apoia, a gente se ama muito. Eu fiz como um presente para ela. E também registrando um momento que a gente estava próximas da outra, desabafando, conversando, se cuidando. Bem legal. E por falar nesse se cuidar, o Vitor Hugo falou agora há pouco que o quadro dava uma sensação de mãe e filha. E aí eu fico me perguntando, né? Você está a 2.300 quilômetros de distância da sua família. Quando você sente saudade,
O que você faz? Você sente saudade, por exemplo, da culinária, né, da própria relação com seus familiares? Como fazer para dominar um pouquinho desse sentimento? Olha, geralmente eu só ligo, né, para eles, e também eu costumava ir de uma vez no ano, pelo menos, nas minhas férias lá, visitar. Agora que tem mais ou menos 2 anos que eu não vou. E aí, nesse período, eu já trouxe meu pai para cá, eu já trouxe meu irmão para cá. Eles ficaram um período comigo, mas meu pai retornou, porque ele não se adaptou muito. E meu irmão foi para outro lugar, né? E aí, aqui também tem vários lugares que fazem esse resgate, porque tem muitas pessoas paraenses aqui, tem muitos nortistas. Então, aqui tem bares, aqui tem lugares culinários mesmo, que tem comidas típicas do Pará. Tem bar que toca músicas regionais de lá, e dá para ir lá matar a saudade um pouquinho. Ó, eu ouvi falar que o açaí daqui não tem nada a ver com o açaí de lá. Não tem nada a ver, porque lá a gente come o açaí puro, né? E ele também fresco. Aqui é um açaí que ele é conservado e é também processado com outras coisas, como o guaraná, é congelado, a gente não toma açaí congelado. E aí a diferença é também o sabor, porque o sabor do açaí fresco, do açaí puro, é totalmente diferente do sabor do açaí que passou por todo esse processo, né? Eu costumo falar para os meus amigos que o açaí daqui ele tem um gosto de o açaí quase perdendo, sabe? Quase azedo, quase estragado. E até esses mesmo que vêm para cá, para esses lugares, né, que eu falei, eles vêm congelado. Então já muda totalmente. Muda, só indo lá mesmo comer puro para saber como que é. E come açaí com farinha também, não Com é? sal, que eu ia falar que come junto com comida de sal e com comida de doce. É mais ou menos o que você, no seu... Geralmente com comida de sal mesmo, a gente acompanha com peixe frito, com frango, com charque frito ou assado. Aí a gente também mistura outras coisas com mortadela e bota farinha. E com doce, algumas pessoas, eu, por exemplo, tomo com açúcar. Porque ele tem um gosto meio amargo, meio travoso, tipo o caju, sabe? Sim. E aí o açúcar ele corta meio isso, e eu prefiro. Ao seu Valença. Beijo travoso de umbu cajá. Um cajá. É. Agora eu tenho uma curiosidade, Vitor Hugo. Ela fala que a universidade mudou a vida dela, mudou essa questão da conscientização a respeito dos povos originários. Você pretende continuar na academia depois de terminar o curso de Ciências Sociais? Pretendo. Eu tenho vontade de fazer outros cursos também. Tenho vontade de fazer combinações. Por exemplo, eu estou trabalhando agora na clínica de enfrentamento ao trabalho escravo e eu estou tendo acesso a muita informações sobre questões burocráticas, de processos, de direito, isso. E eu percebi que, tipo assim, é uma ciência sociais aplicada, por exemplo. Se eu quisesse fazer algum trabalho mais efetivo na sociedade, porque ciência social, basicamente, tem a obrigação de documentar, de estudar aquilo, né? A gente também está na parte da articulação política também. Só que vai muito para a área da pesquisa. E eu queria fazer coisas mais efetivas. Então, eu pensei muito de fazer o direito, eu pensei também de fazer psicologia, porque eu acho que combina muito. E também as áreas das artes. Só que eu já superei essa ideia, porque não preciso de um diploma para dizer que eu sou artista, e é isso. Olha só, Brena, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho qual que é a sua relação, como é que é a sua visão com relação à espiritualidade. A espiritualidade? Eu acredito na espiritualidade, eu acredito que a gente tem esse lado espiritual para além do material do que a gente vive aqui. E eu não acredito só por acreditar, eu também sinto muitas coisas desde quando fui muito nova. Como eu falei, minha família traz muito isso também do espiritual, quando a gente fala sobre interpretação de sonho, quando a gente vai para os nossos banhos nos igarapés e se benze e pede licença para a natureza, porque a gente tem o respeito por ela, também ver esse lado espiritual e não só aquilo que está posto na nossa frente, sabe? E aí, com a vivência também ali na comunidade, eu estou
fazendo esse resgate da minha questão da mediunidade, que eu tenho situações assim de sonhos, de previsões, de sentimentos, de coisas assim que eu poderia fazer um melhor proveito se eu tivesse desenvolvido melhor a minha mediunidade, tanto para ajudar outras pessoas também. Então, eu ainda estou num processo ainda engatinhando sobre a questão da espiritualidade, mas eu tenho essa visão de que realmente existe a espiritualidade. Olha aqui, em maio de 2025, você escreveu um texto para o Jornal Diário de Ideias. Lá você fala o seguinte, da nossa sociedade. Aceita o fim do mundo como algo iminente. E que nos ensinam que o sonho deve ser algo grandioso. Material consumista, limitado e difícil de alcançar, mas o sonho é uma tecnologia de resistência e reinvenção do mundo. Como é que é isso? Isso que eu estou falando aí, eu tirei de referência do Ayrton Krenak. Ele fala muito sobre o sonho, sobre essa ideia de sonhar, e que não é essa visão de que um sonho precisa ser algo grandioso, um material, é uma casa, é um carro, é uma viagem, ou é algo inalcançável, precisa ser quase inalcançável para a gente ter um sonho. Mas não, ele fala que a gente tem que sonhar com rios limpos, a gente pode sonhar com um ar mais puro, a gente pode sonhar com umas relações diferentes que fosse bom para todos. E, tipo assim, isso influencia muito na nossa perspectiva de vida, na nossa maneira de pensar alternativas para mudar a realidade mesmo do mundo atual. Porque se a gente pensa em rios limpos, a gente sonha com os rios limpos, a gente toma um direcionamento para garantir isso. É o que a gente quer, entendeu? Se a gente sonha com um clima melhor, a gente também toma direcionamentos que levem para que isso seja assim, e a gente pensa alternativa. Mas se a gente não sonha, a gente não pensa alternativa. E acontece o que está acontecendo com as crises climáticas de agora, né? A gente vai chegando no final. Eu queria te agradecer. Você vai dar a palhinha do seu avô, né? Meu avô? Aí, não vai? Eu queria agradecer a sua presença e te falar que foi um grande prazer falar com você. Você trouxe muita coisa nova pra gente. Eu acho que esse programa está interessantíssimo e imperdível, não tá, Eliane? Pois é, uma pessoa tão jovem. Qual que é a sua idade? 22 anos. 22 anos e com uma bagagem de vida, né? Uma pessoa extremamente politizada, e isso é muito bonito, né? Queria retórica muito boa. Muito boa. Obrigada, gente. Muito boa, foi muito interessante. Obrigada pela sua participação aqui, Brena. Obrigada, Vitor Hugo, pela companhia. Obrigada, Josiele e Ingrid, por essa produção maravilhosa. E eu queria lembrar a vocês, obrigada também pela nossa querida Ana Cristina Spangenberg, que está de férias, né? Mas que está acompanhando a gente daí. Queria lembrar para vocês que o Bora Prosear volta na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, pela FM Universitária e também pelo canal do YouTube da Universidade Federal de Uberlândia. A gente conta com a sua audiência. O que você vai cantar para a gente para finalizar? Vamos finalizar com você, hein, Bora Prosear. Olha, eu cantei a música do meu avô já. Eu posso finalizar com uma poesia? Pode. Sim. Tá bom. Égua, como penso, com essa cabeça acelerada e esse ego imenso. São tantas as coisas sobre quem sou para mim, sobre quem sou para as pessoas, sobre as marcas que deixei das várias versões de mim e toda essa bagagem que carreguei e carrego até aqui. De todas as pessoas que encontrei, dos lugares que visitei, mas também de onde eu vim. Percebi que é tudo isso que me faz, que me constrói e me transforma. Pelo menos um pouco de mim eu sei, talvez não da melhor forma, mas me comparo àquele verde de chavado na mão, bolado com pinteira improvisada. Se é que me entende, não preciso dar tanta pala. Eu sou simplicidade, a alma solta, aquela alma que é lavada, levada e lavada pelas águas do rio, da cachoeira, dos igarapés e das praias. Carrego em mim o sangue forte dos meus ancestrais, seus traços, sua proteção, a sabedoria e o espírito sagaz.
Sabe, de onde eu venho, o sangue é outro. É do puro, é do grosso, como o suco do fruto de vários caroços. Nosso suor é salgado, tal qual aquele caldo da carne de charque escaldado. É do mato que vem nossa força, é da terra fértil que nos cerca, dos rios de água doce, que além do seu fruto nos refresca. Somos abraçados pela mãe natureza, protegidos, acolhidos e cuidados, abençoados com toda sua beleza. Somos filho da terra, filho do mato, e é por isso que agradeço a natureza, ao meu povo, minhas bênçãos eu reconheço, mesmo que de pouco a pouco. Bora prosear. Volta semana que vem. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube.